Em 2016, eu nadei uma semifinal olímpica dos 200 metros medley nos Jogos do Rio de Janeiro. Uma única prova, menos de 2 minutos de natação. E dessa mesma prova, ou seja, dessa mesma experiência, eu já consegui criar conteúdo sobre fracasso, sobre foco, sobre identidade, sobre consistência. Consegue ver? Ângulos diferentes da mesma história, sem ser repetitivo e sem cansar a audiência. E, obviamente, sem inventar nada. Se você não me conhece, meu nome é Henrique Rodrigues. Eu fui atleta olímpico de natação, tenho 2 semifinais olímpicas, campeão e recordista pan-americano também. E hoje eu construo ferramentas de IA para criadores de conteúdo no YouTube. Nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente como pegar uma única experiência da sua vida e transformar em pelo menos 5 peças de conteúdo que pareçam completamente diferentes, porque elas são. Se você é criador de conteúdo e vive travando porque está achando que já falou tudo que tinha para falar, esse vídeo aqui ele vai mudar a forma como você enxerga o seu próprio repertório de conteúdo. Porque o problema não é a falta de história. O problema é que você está olhando para a sua história de um ângulo só. A maioria dos criadores de conteúdo vive com a sensação de que vai, vamos dizer assim, secar a fonte de conteúdo. Já contou a história principal, já usou os melhores exemplos, e daí? E agora? O que sobra? Aí a pessoa começa a buscar conteúdo de fora, então ela vai atrás de uma trend, de uma notícia, daquela coisa que ela não viveu, e o canal dela eventualmente acaba perdendo a alma. O canal perde aquilo que era único. Aí eu te pergunto, por que isso acontece? Porque a gente foi treinado para pensar em conteúdo como tema. Então, por exemplo, hoje eu vou falar sobre o fracasso, ou então hoje eu vou falar sobre o foco. Como se cada tema fosse uma gaveta separada e cada experiência só coubesse em uma gaveta. Daí o resultado é que a pessoa que tem 5 histórias fortes acha que tem conteúdo só para 5 vídeos, quando na verdade ela tem conteúdo para mais de 50 vídeos. E eu vou te falar, eu descobri isso aí sem querer. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu tinha uma experiência que dominava tudo. A semifinal olímpica do Rio de Janeiro 2016. E a tentação era usar essa experiência uma vez, num único vídeo que tinha que ser épico, e daí nunca mais tocar nesse assunto. Só que o que eu percebi, e isso aí mudou tudo para mim, que aquela prova, ela não era uma história. Ela tinha dezenas de histórias dependendo da lente que eu estava usando para olhar. Então a questão nunca foi o que aconteceu. A questão sempre foi o que aquilo revela quando eu mudo a pergunta. Você consegue perceber a diferença de ângulo? E o mais interessante é o seguinte, quando você aprende a fazer isso, a sua audiência ela não vai sentir que você está repetindo, mas ela vai sentir que você está se aprofundando cada vez mais, ela sente que você é alguém que realmente viveu aquilo, porque cada vez que você olha e volta naquela experiência, você traz uma nova camada que ninguém tinha observado antes. Então é o seguinte, a maioria das pessoas pensa que o conteúdo vem do que aconteceu, que a matéria-prima ela é o evento, só que ela não é. A matéria-prima é a pergunta que você vai fazer sobre o evento. E aí quando você muda a pergunta, você muda o conteúdo completamente. Então, isso importa porque quando você entende esse fato, o seu banco de experiências ele deixa de ser um estoque, uma gavetinha pequenininha, e acaba virando um poço que nunca vai secar. E cada experiência real da sua vida ela pode ser revisitada infinitas vezes, desde que você esteja sempre fazendo perguntas diferentes. E daí o conteúdo, que é o resultado disso, ele é genuinamente diferente. Ele não é uma reciclagem, ele não é um repost, ele não é a mesma coisa com uma thumbnail nova. Agora, tem um porém, que é o erro mais comum, que é a gente começar a tratar essa experiência como um único bloco. Então, por exemplo, a minha história é essa, ponto final. Aí a pessoa conta a história inteirinha uma vez, começo, meio e fim, e daí ela tem aquela sensação de que acabou ali. E isso é o que acontece quando você pensa em narrativa, ao invés de pensar nas lentes. Porque a narrativa, ela é uma só. No meu caso, fui para a semifinal olímpica da prova dos 200 medley no Rio 2016. Agora, já as lentes, aí, meu amigo, as lentes são infinitas. E como é que a gente aplica isso? Então pega uma experiência muito forte da sua vida aí. E agora, em vez de você pensar assim, no que aconteceu naquele momento, começa a fazer perguntas daquele momento, e perguntas diferentes. Então, tipo assim, o que essa experiência que eu vivi me ensinou sobre o fracasso? O que ela me ensinou sobre o foco? O que ela revelou sobre identidade? O que isso mostra
sobre consistência e qual o paralelo da experiência tem a ver com uma tecnologia ou com o que eu faço hoje. Esses são os exemplos para mim. Agora pega aí contigo, use essas mesmas perguntas, use para o que você ensina, para o que você queria falar, porque cada pergunta vai gerar um vídeo completamente diferente. E a experiência é a mesma, o conteúdo que não é. Então eu fiz isso com a minha semifinal olímpica do Rio. Quando a pergunta era sobre o fracasso, o vídeo era sobre expectativa versus a realidade e o custo emocional de não ter atingido a minha meta. Quando era sobre o foco, o conteúdo virou sobre os anos de preparação que antecederam aqueles 2 minutos de prova. Quando a gente fala de identidade, o vídeo ia tratar de quem eu era fora da piscina e de como eu podia perder aquilo que me destruiu por dentro. Você percebe? É a mesma prova, 5 conteúdos diferentes, nenhum deles foi repetido. Só calma lá, saber que existem lentes diferentes é só o começo da nossa investigação. Porque o que separa um conteúdo que parece repetido de um de que parece profundo é como você entra nessa história. Isso aí leva a gente para o segundo ponto. Que na realidade o segundo ponto é o ponto de entrada, que é o primeiro contato que a audiência tem com a sua experiência naquele vídeo específico. Então se você sempre começa pelo mesmo lugar, vou dar o meu exemplo aqui, em 2016 eu nadei nos Jogos do Rio. Mesmo que o conteúdo seja diferente depois, a tua audiência ela já vai ter um déjà vu nos primeiros 10 segundos. E isso aí importa, porque o nosso cérebro ele julga as coisas muito rápido. Então, se alguém que já viu um vídeo seu reconhece essa abertura aí, a reação imediata da pessoa é: caramba, eu já vi isso e eu gostei, vou ver de novo. E não importa se o resto do vídeo é diferente. Isso aí importa porque o cérebro humano ele julga rápido. Então se alguém já vê um vídeo seu e reconhece a abertura, a reação imediata é tipo: ah, já vi isso. Não importa se o resto é diferente. Aí você já perdeu a pessoa. Agora, se você entra pelo insight ao invés de entrar pelo evento, a experiência funciona como uma prova desse insight, não como protagonista. E daí, o conteúdo ele é percebido como um conteúdo novo, porque o ângulo de enquadramento que você deu é um ângulo novo. E o erro mais comum aqui está em a gente usar a experiência que a gente tem como uma abertura genérica. Então, tipo assim, um cartão de visita emocional. Eu posso falar que eu cometi esse erro centenas de vezes antes de entender. E nos primeiros conteúdos que eu criei, eu sempre começava pela cronologia. Ah, minha cirurgia, daí teve a preparação, daí aconteceu a prova, daí não deu certo, me frustrei. Cara, isso funcionava nas primeiras vezes. Talvez numa segunda vez, na terceira já funcionava menos, na quarta, aí a pessoa já sabia o que acontecia, e aí foi quando eu comecei a perceber que eu precisava parar de entrar pela porta da frente, que é a história, e começar a entrar pela janela, que é o que aquela história prova. E aí você está se perguntando: pô, legal, mas como é que eu aplico isso? Simplesmente inverta a ordem. Em vez de você começar pela experiência e daí chegar no insight, começa pelo insight e usa a experiência que você tem como uma evidência. Vou dar um exemplo meu aqui. Num vídeo sobre o fracasso, eu não ia começar falando: em 2016 eu nadei os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu ia começar assim: o fracasso mais doloroso que existe não é não ganhar, é perceber que você não entregou o que você sabia que podia. Percebe a diferença? E daí quando a semifinal aparece, ela vai vir como uma prova viva daquela tese que eu comecei lá no comecinho, não como a história principal. Agora, se estou fazendo um vídeo sobre IA, por exemplo, não vou começar com a natação. Não vou falar da natação porque não tem nada a ver. Eu vou começar como: a inteligência artificial pode gerar qualquer texto, só que ela não pode gerar uma vivência. E sem a vivência, o conteúdo ele é só uma casquinha de ovo frágil. E daí a semifinal ela vai entrar como um exemplo de vivência que nenhuma IA consegue fabricar para mim. Você percebe? A experiência ela é a mesma. Só que o ponto de entrada ele é tão diferente que a sua audiência ela nem vai registrar aquilo como uma repetição. Ela vai registrar aquilo como profundidade. Só que calma que tem mais um ponto ainda, que vai amarrar tudo isso que a gente falou até agora. Porque você pode ter as suas lentes certas, você pode ter um ponto de entrada certo e ainda assim pode ficar repetitivo se você não fizer o seguinte: que cada vez que você revisitar a experiência, o seu vídeo ele precisa terminar num lugar diferente. Então não é só contar essa história que você viveu, ou a que eu vivi no caso, que eu estou exemplificando para vocês, de um jeito novo. É literalmente a gente levar a audiência para uma ação, para uma reflexão, ou para um próximo passo único daquele vídeo. E daí a conclusão, que é a ação,
é o que dá o conteúdo de destino próprio, mesmo quando o ponto de partida for uma coisa compartilhada. E isso importa tanto, porque se a gente pega dois vídeos que usam a mesma experiência e terminam no mesmo conselho, tipo, não desista, siga em frente, a audiência vai sentir que é o mesmo vídeo, só que com uma roupa diferente. E com toda razão. Só que agora, se esse segundo vídeo ele terminar com uma frase do tipo, sei lá, começa a reavaliar as suas expectativas antes de cada fase importante. E um outro vídeo ele vai terminar com tipo, começa a construir sistemas de consistência que não dependem de motivação. Então, tipo, são dois vídeos que vieram do mesmo lugar, só que eles chegaram em destinos completamente diferentes. E é isso aí que faz a pessoa sentir que aprendeu alguma coisa nova toda vez que ela assiste um vídeo seu. E o erro mais comum aqui é sempre o criador que fica querendo mudar a lente, ele muda o ponto de entrada, só que na hora de fechar ele vai cair sempre no mesmo lugar. Porque a conclusão genérica ela é 100 vezes mais fácil e mais confortável. Então se terminar com uma frase extremamente genérica, sei lá, acredita em você, não desista, seja consciente, isso aí são verdades, é óbvio que são verdades, só que elas são vagas demais para funcionar como aquele takeaway distinto. Então, para você aplicar isso aí, você escreve a sua conclusão, que é acionável, antes de você escrever o roteiro. Porque se a conclusão é o destino, e você não sabe para onde você está indo, o vídeo naturalmente vai derivar para o mesmo lugar de sempre. E eu vou te dar um exemplo aqui real de como é que eu fiz isso com a semifinal olímpica. No caso aqui, a minha lente foi o fracasso. Então definir antes de cada projeto que é o sucesso e o que é o fracasso aceitável. E sem essa régua, qualquer resultado vira frustração. Esse é um tema sobre o fracasso. Se eu viro para o foco, eu vou eliminar uma coisa da minha rotina de criação por semana. Porque o foco aqui não é adicionar, é subtrair. Se eu vou para a parte de identidade, eu posso falar assim, separe quem você é do que você faz. Se a sua identidade ela depende de um resultado, o resultado vai te destruir. Se a gente fala de consistência, consistência não é você fazer todo dia, é você ter um sistema que sobrevive ao dia que você não quer fazer nada. Se a gente fala de IA, agora, numa quinta lente, que é o que eu tenho mexido, a IA ela acelera todo o processo, só que a vivência é o combustível. E sem o combustível de verdade, a Ferrari não vai andar para lugar nenhum. Você percebe que são 5 destinos completamente diferentes, todos têm a mesma origem e não tem repetição. E eu posso te falar, o mais bonito disso, cara, é que cada vez que você volta naquela experiência com uma lente nova, uma conclusão nova, a audiência ela entende uma coisa que você ainda não tinha entendido antes. E isso não é repetição, isso é profundidade. É tipo como se cada vídeo revelasse uma camada a mais de quem é você. E é isso que constrói autoridade de verdade. Porque autoridade de verdade não é a gente saber de tudo, e sim ter vivido uma coisa de verdade e conseguir extrair todas as ligações que as pessoas costumam não enxergar sozinhas. Então, para a gente fechar aqui, uma recapitulação rápida. O primeiro ponto é que a experiência ela não é o conteúdo, a lente que é o conteúdo. Você mudar a pergunta que você faz sobre o que você viveu e o que o conteúdo é, isso muda completamente. O segundo ponto, entra pelo insight e não pelo evento. Começa por aquilo que você quer mostrar, quer ensinar, quer passar. E usa a sua experiência como uma prova, não a sua experiência como protagonista central da história. Terceiro ponto, começa a definir uma conclusão acionável, diferente para cada vídeo. A conclusão ela é o destino. E se o destino muda, o vídeo é diferente. Então, se você tiver que fazer uma coisa agora, pega essa experiência mais forte que você tem na sua vida, aquela que você acha que você já usou, que você já gastou, que não vale mais de nada, e escreve aí 5 perguntas diferentes sobre ela, pelo menos. São 5 lentes diferentes que você vai ter. E aí você vai ver que você tinha conteúdo para meses, debaixo de uma coisa que você achava que já tinha acabado. Agora me conta aqui nos comentários qual que é a experiência que você acha que já esgotou na sua vida. Eu vou ler e se fizer sentido, eu vou te mostrar na resposta como que você pode puxar pelo menos 3 lentes diferentes de cada uma delas. Isso é um exercício que eu gosto de fazer e que mudou a minha vida em relação da criação de conteúdo. E no próximo vídeo, eu quero entrar num tema que conecta diretamente com esse. Como que a gente decide qual dessas lentes a gente usa primeiro e por que a ordem importa mais do que parece. E se você escolher errado, pode queimar uma história boa antes da hora.
Se você está curioso para ver esse vídeo, se você gostou do vídeo de hoje, lembra de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo ou para aquela sua amiga que está aprendendo ou quer criar conteúdo. Eu também tenho uma ferramenta para criar conteúdos no YouTube. Ela se chama Script Engine AI. O site está aqui na descrição. Você pode entrar lá, se cadastrar, testa lá seus 3 roteiros no modo autoridade, faz o onboarding, faz todo o processo certinho. Esse roteiro que eu gravei hoje e todos os outros roteiros que eu gravei estão sendo feitos por essa ferramenta. É uma ferramenta que, para esse teste, ela é gratuita, então entra lá, se cadastra, faz o onboarding, depois vem aqui e me fala o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!